Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero desde já agradecer o elogio do Donizete pelos cabelos, né? Alguém certa vez me chamou de uma mente brilhante, né? Eu acho que você que está aí no fundo consegue enxergar, principalmente com essas luzes aqui, do porquê, né? Mês passado nós estávamos aqui pregando a palavra de Deus, deixando uma palavra para o coração dos homens que estavam aqui. E aí quando eu saí, fui para casa, minha esposa quando eu cheguei em casa, ela perguntou para mim, falou, e aí, como que foi? Eu falei, olha, de duas uma, né? Quando terminou, o pessoal falou assim, olha, você volta o mês que vem? Eu falei, volto, claro que eu volto. A minha consideração para minha esposa foi essa, de duas uma, ou o pessoal gostou, ou eles me deram uma outra chance aí, para poder aprender a pregar e a deixar uma palavra, quem sabe, aí para o coração. Então vocês hoje vão ter a oportunidade de ouvir o pastor Anderson novamente. E o meu desejo é que o Senhor fale ao nosso coração, amém? Antes da gente começar a falar, eu gostaria de fazer uma oração, porque quando nós vamos refletir na palavra de Deus, nós dependemos do Senhor para tudo na nossa vida, inclusive para esta grande oportunidade de aprender com a palavra de Deus. Eu convido você mesmo, assentado, que você feche os seus olhos nesse momento e concorde comigo, por favor. Pai bendito, nós te agradecemos por esta noite, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós te louvamos, meu Deus, porque a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, constantemente, Pai Santo, está sendo derramada sobre a nossa vida. E nesse momento, Pai Santo, Deus, nós clamamos mais uma vez que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, Pai, para entender a tua palavra. E mais do que isso, que nós sejamos, ó Pai Deus, despertados pelo teu Espírito, para colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Que seja uma noite, Pai Santo, onde o Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. No mês passado, nós fizemos uma reflexão baseado na história de um rei, o rei Uzias. O registro da história desse rei, em um dos episódios, o episódio que nós ministramos aqui, se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 8. Se você esteve aqui, você teve a oportunidade de ouvir, nós pensamos ali, baseado na história desse rei, né, o rei Isaías, vivendo ali, né, no ano em que morreu o rei Uzias, vivendo essa experiência. Nós tivemos a oportunidade de aprender ali o que nós podemos fazer para construir uma vida de sucesso. Uma escala, uma escada ou uma jornada onde nós possamos olhar para trás e falar assim, valeu a pena. A história do rei Uzias e do profeta Isaías se mistura ali e nós falamos um pouquinho a respeito de um período muito importante, do episódio muito significativo na vida do profeta, no ano em que morreu o rei Uzias. Falamos um pouquinho de quem foi Uzias, o que aconteceu com ele, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, e tentamos extrair para a nossa vida algumas lições. Nessa noite, queridos, eu pretendo fazer o mesmo, baseado na história de um outro rei. Eu fiquei pensando durante as semanas que antecederam esse encontro, e o momento especial que nós estaremos aqui, né, para aproveitar essa noite fria, né, e degustar uma deliciosa feijoada. Fiquei orando e pensando, puxa, o que nós podemos aprender com a palavra de Deus, o que Deus deseja falar no nosso coração. E logo me veio o episódio de um outro rei, e eu gostaria de pensar com vocês nisso, as lições da vida de um rei, os desafios da jornada de um homem. A história desse rei se encontra no segundo livro dos reis, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 21. Acompanhe comigo essa leitura. A palavra de Deus diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte
e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Eu destaco essa parte aqui, você já vai entender o porquê. O versículo 1, quando Isaías disse isso ao rei Ezequias: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Queridos, a história desse rei, ela muito nos ensina. Nós vamos perceber nessa noite, eu quero destacar aqui 3 momentos especiais na vida do rei Ezequias. Ezequias, ele começou a reinar em Judá, o reino do sul, Jerusalém, né? E as 2 tribos de Israel que ficava no sul. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. E durante 29 anos de idade, 29 anos da sua vida, ele esteve à frente do povo de Deus. Durante esses 29 anos, nós podemos destacar aqui 3 momentos principais que eu acredito que nós, como homens, podemos passar na nossa vida. Quando adolescente, mais jovem, quando eu tinha cabelo, sempre eu sonhava em um dia construir uma vida de sucesso. Sempre sonhava em ter uma boa profissão, em ter um trabalho relevante, em poder ajudar as pessoas, em poder ser uma pessoa importante, em fazer alguma coisa importante. Sonhava em construir um patrimônio, sonhava em construir uma família e viver dentro de uma família saudável, feliz e próspera. Os anos foram se passando e muita coisa daquilo que eu sonhava na minha adolescência e juventude, Deus me deu a oportunidade de viver. Eu acredito que você também que está aqui já sonhou ou talvez esteja sonhando em estabelecer uma vida de conquista. Acredito que Deus colocou dentro de todos os homens essa vontade de vencer. Essa vontade não apenas de viver, mas viver com sentido, viver com significado. Acredito que todos nós sonhamos em um dia chegarmos no final da nossa vida, olharmos para trás e falar assim: valeu a pena. Eu acho que tudo que eu pude fazer, eu procurei fazer da melhor maneira possível. Acredito que todos nós estejamos trabalhando e sonhando com tudo isso. Na vida do rei Ezequias, nós vamos perceber que houve 3 momentos bem distintos. E eu quero chamar a tua atenção para esses momentos, porque nós vamos ver aqui alguns versículos da palavra de Deus, que em alguns momentos da vida de Ezequias, ele conseguiu viver os seus sonhos. Mas houve alguns momentos que ele acabou desconsiderando o que Deus havia lhe orientado, e ele teve que colher algumas consequências por causa disso. Na nossa jornada, na nossa caminhada, nós não podemos descartar essa verdade. Deus nos ama e Ele tem um propósito para realizar na nossa vida. Você não veio a esta vida por acaso. Talvez você esteja aqui falando assim: irmão, eu não sou um cristão, ou não sou crente, eu tenho a minha religião, ou eu não acredito em Deus. Eu respeito isso, mas eu quero lhe dizer, independente da forma como você acredita ou não, você não nasceu por acaso. Há um projeto maior do que você talvez esteja imaginando para a sua vida, e através da sua vida para influenciar a vida de outras pessoas. E nós vamos aprender isso na vida do rei Ezequias. Ezequias, se você prestou atenção aqui, depois de 15 anos, ou melhor, de 14 anos do seu reinado, ele começou a reinar com 25 anos. Quando ele tinha 39 anos,
o profeta bate na casa dele, o profeta Isaías, e fala assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E naquele tempo, o profeta, no Antigo Testamento, ele era a boca de Deus entre o povo. O profeta tinha esse trabalho, essa responsabilidade de falar para as pessoas aquilo que Deus queria, porque havia uma unção especial sobre a vida do profeta. Todas as vezes que Deus queria falar com alguém, geralmente ele levantava esse profeta, e esse profeta ia até a pessoa com a qual Deus queria conversar. Isaías vai então até o palácio, bate na porta de Ezequias e fala: Ezequias, eu tenho uma palavra de Deus para você, e essa palavra não é uma palavra fácil. Isaías então dispara: olha, Deus mandou você colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Chegou a hora, não tem para onde você correr. Deus falou que os teus dias estão contados. Depois de receber essa palavra, Isaías vira as costas e está indo embora. A Bíblia diz que Ezequias, ele vira para a parede, porque talvez naquele momento o impacto daquela notícia foi tão grande, que foi isso que lhe restou. Ele então começa a chorar, olhando para a parede, e ao mesmo tempo ele começa a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, até aqui eu procurei te servir da melhor maneira possível, eu procurei fazer tudo o que o Senhor me orientara, eu fiz aquilo que o Senhor disse que eu deveria fazer, procurei servir ao Senhor de uma forma fiel. Eu quero pedir isso ao Senhor, que nesse momento, quando eu recebo essa palavra, que o Senhor se lembre disso. O profeta Isaías não tinha saído do palácio. Deus fala com ele novamente, fala: olha, volta lá e fala para Ezequias que eu vou conceder a ele mais 15 anos de vida. Interessante pensarmos nisso, porque Deus falou: olha, você vai morrer, mas a partir do momento que o coração dele se quebrantou e ele buscou a presença do Senhor, Deus falou: tudo bem, eu respondo a tua oração, eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Ezequias então, ele pergunta para o profeta: como eu sei que Deus vai fazer isso? Me dá uma prova, me dá um sinal. E aí naquele momento então, Isaías diz para ele: o que você prefere? Que a sombra, avance 10 graus na escadaria? Há uma outra versão aqui que diz que essa escadaria era uma espécie de relógio, aonde eles sabiam da hora pela sombra, através da luz do sol. Então, Isaías fala: você quer que a sombra avance 10 graus ou recue 10 graus? Ezequias naquele momento falou: não, já que Deus vai fazer o milagre, eu vou pedir o que é mais difícil, é a sombra recuar. Interessante nós pensarmos nisso, que o profeta Isaías ora, pediu a Deus então para que se cumprisse esse sinal, e Deus intervém numa estrutura do universo para responder o clamor de um coração quebrantado na sua presença. Deus falou: olha, Ezequias, você vai morrer, mas a partir do momento que o coração dele se quebranta, Deus concede a ele, debaixo de graça e de misericórdia, mais 15 anos de vida. Mas nesses 15 anos, o que Deus falou que Ezequias deveria fazer? Põe em ordem a tua casa. Coloca em ordem as coisas que estão fora de ordem. Coloca em ordem agora, Ezequias, aquilo que talvez para mim é prioridade, mas não está sendo prioridade para você. E Ezequias teve 15 anos para cumprir essa palavra. Como eu disse para você, há 3 momentos bem distintos na história do rei Ezequias. O primeiro momento é o momento das conquistas. O segundo momento é o momento das provações. E o terceiro momento é o momento das prioridades. Eu quero ver com você então o que nós podemos aprender com os desafios da jornada de um homem. Você vai perceber que assim como Ezequias foi passando por fases, talvez você esteja enfrentando as mesmas fases. Se você tem um pouquinho mais de experiência de vida, talvez você vai olhar para trás e dizer assim: pois é, eu já passei por isso, eu estou passando por essa fase agora. E se você está começando, preste bastante atenção. Olhe, observe, porque a Bíblia diz que tudo o que foi escrito para a nossa instrução. O sábio, ele olha para o exemplo das pessoas, ou o exemplo que está ao seu redor, ele aprende com isso. Eu acredito que nós podemos olhar para a Bíblia nesta noite e aprendermos lições importantíssimas para a nossa vida. A primeira fase, ou o primeiro momento marcante da vida de Ezequias, foram os momentos de conquista. Como eu disse para você, Ezequias começou a reinar
com 25 anos de idade. Com 25 anos ele assume um posto importantíssimo, que era ser líder de um povo. Mas não era de qualquer povo. Um povo diferente, que era reconhecido naquela época como o povo do Deus vivo e verdadeiro. Na história desse povo houve reis maravilhosos, fantásticos. Pessoas que fizeram grande diferença, se tornaram grandes líderes. Ezequias então assume essa cadeira, ele senta nesse trono e se torna então o líder desse povo. Só que quando ele assumiu, a Bíblia diz que as coisas não estavam bem naquele país. As coisas não estavam bem entre o seu povo. O líder que o antecedeu foi um líder que não caminhou segundo a vontade de Deus. E quando o líder de uma nação não caminha bem, a tendência da nação é que ela se corrompa, e não foi diferente ali. Ezequias assumiu o reinado de um povo que se desviara, que saíra para fora da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz, queridos, que o povo estava desobedecendo a Deus. Ezequias então assume essa posição e ele toma uma decisão. Mesmo vivendo sem exemplo, mesmo não tendo pessoas ali que pudessem ser referenciais de liderança para ele, ele assume uma postura de escrever a história dele de uma forma diferente. O pai de Ezequias foi um rei terrível, cometeu pecados terríveis, fez coisas que desagradou ao Senhor. Ezequias não tinha um referencial dentro da casa dele, mas ele falou assim: não, eu vou fazer diferente. E ele então procurou saber o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus, e estabeleceu uma posição muito firme. Eu não vou fazer como os meus antepassados fizeram. Eu vou fazer da maneira como Deus quer que eu faça. E por causa dessa decisão na vida de Ezequias, a palavra nos diz que Ezequias viveu um período de muitas conquistas. Por quê? Preste atenção nisso. Quando nós decidimos viver uma vida de obediência ao Senhor, nós colheremos frutos maravilhosos da nossa decisão. Da mesma forma que a desobediência traz frutos terríveis, a obediência traz frutos maravilhosos. E o primeiro período que nós vamos observar na vida de Ezequias foram os períodos de conquista, ou o período de conquista. Ezequias literalmente foi um reformador. Nós vivemos no início desse ano eleições, para os representantes políticos, os representantes da nossa nação, do poder legislativo. Nós estamos vendo isso, a influência de bons líderes e maus líderes, tanto no poder executivo, legislativo e judiciário. Mas quando houve a última eleição para presidentes do nosso país, houve uma expectativa, independente do seu voto, de que a história da nossa nação pudesse ser diferente. Ezequias viveu mais ou menos isso. Imagine ele no lugar do Bolsonaro hoje, nosso presidente, ele assumindo, olhando para toda aquela bagunça que estava no meio do seu povo, ele falando: eu vou colocar a casa em ordem. E ele conseguiu. Ele colocou a casa em ordem. Ele restabeleceu a ordem, ele restabeleceu a prosperidade, ele restabeleceu a esperança no seio do seu povo. Durante 14 anos ele reinou, e durante o seu reinado, Deus fez grande diferença na vida deste homem, através da vida deste homem. Esse período, querido, de conquistas, eu creio que Deus tem para a tua vida e para a minha vida também. E como que nós conseguimos viver esse período de uma forma intensa, de uma forma relevante? Quando eu me preocupo em saber o que Deus tem para a minha vida. A palavra do Senhor diz assim, que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento. Provérbios capítulo 3 diz isso. Que nós não devemos nos apoiar, nos estribar no nosso próprio entendimento, mas nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós temos, de certa forma, uma capacidade, nós temos, de certa forma, uma força, que nós podemos tentar vencer na vida com aquilo que nós temos na nossa mão. Mas quando eu abro mão disso, me coloco na presença de Deus e digo assim: Deus, eu não quero fazer aquilo que eu acho, eu não quero fazer aquilo que eu penso, mas eu quero fazer tudo debaixo da tua direção. Quando isso acontece, querido,
e nós então perseveramos nesse caminho, nós vamos experimentar talvez as melhores experiências da nossa vida. O Senhor Jesus, quando estava chegando no final do Sermão do Monte, que é descrito por Mateus no capítulo 5, 6 e 7 do seu Evangelho, quando ele chega no final do seu sermão, ele vai dizer assim que houve dois homens, um que construiu uma casa sobre a rocha e outro construiu a casa sobre a areia. Quando veio a tempestade, o vento bateu contra aquelas casas, a que estava sobre a rocha permaneceu, a que estava sobre a areia infelizmente caiu. E Jesus faz a seguinte diferenciação, ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, é o que construiu a casa sobre a rocha. É semelhante a este homem que construiu a casa sobre um fundamento firme, um alicerce que sustentou aquela casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante àqueles que estão construindo as suas casas sobre a areia. Irmãos, nessa fase de vida que nós estamos vivendo de conquistas, onde nós estamos construindo a nossa casa? Onde nós estamos construindo a nossa vida? Será que nós nos preocupamos em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, disse o seguinte, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ou seja, tudo o que nós podemos viver de melhor se baseia na vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Deus expressa através da palavra de Deus a vontade dele para a nossa família. Deus expressa na palavra como eu devo ser como um marido, como um pai, como um empregado, como um patrão, como um autônomo. Deus ensina na sua palavra como eu devo viver a sua vontade, sendo um cidadão no país em que eu moro. Deus fala através da sua palavra como eu devo me comportar como um amigo, como eu devo me comportar como um líder. Tem orientações para tudo na nossa vida. Tem orientações para os negócios. Como eu devo fazer com o dinheiro que tem chegado até as minhas mãos. Como administrar tudo de uma forma sustentável. Ou seja, existem orientações para tudo o que nós imaginamos na nossa vida. O que vai fazer diferença nesses períodos de conquista que nós vivemos é a decisão do nosso coração. Será que eu estou disposto em estabelecer as minhas conquistas segundo a vontade de Deus? Será que eu tenho no meu coração o desejo de fazer tudo como Deus quer na minha vida? Porque o resultado disso vai ser o seguinte: se eu fizer as coisas conforme Deus quer na minha vida, o dia em que vier as tempestades, o dia em que o vento bater contra tudo aquilo que diz respeito à minha vida e às minhas conquistas, elas vão permanecer de pé. Nós vivemos numa sociedade, você sabe disso. Quantas pessoas começaram muito bem, quantas pessoas pareciam que estavam voando, decolando. Nós olhávamos assim e falávamos: meu Deus, como essa pessoa está crescendo rápido. Mas da mesma forma que subiram, parece que caíram. Por quê? Porque foi má sorte? Foi fatalidades? Preste atenção. Geralmente isso acontece porque as pessoas estão estabelecendo as suas conquistas fora da vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós permaneceremos para sempre. O que nós fazemos se torna relevante e sustentável. Eu acredito que você está aqui nessa noite me ouvindo, e você não tem o sonho de se esforçar bastante e um dia ver tudo acabar. Você não tem esse sonho de você talvez se esforçar muito, 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 sabendo que um dia tudo que você construiu vai acabar e não vai sobrar nada. Todos nós queremos construir algo sustentável. Nós estamos acompanhando através dos meios de comunicação no nosso país o que está acontecendo hoje com um dos jogadores, principal aí, o jogador principal da seleção brasileira, que é o Neymar. Um jovem que alcançou um sucesso muito rápido, que hoje está ganhando por mês um dinheiro que talvez eu não vou ganhar durante toda a minha vida. O que ele está fazendo com isso? Como que isso, de certa forma, está fazendo diferença na vida dele? Às vezes escolhas pequenas, mal pensadas, situações onde a pessoa sai para fora da vontade de Deus, a pessoa não percebe, no primeiro instante ela acha que está vivendo,
Mas depois ela vai perceber que o fruto daquelas decisões custa caro. Nós podemos viver as fases da conquista, e foi isso que aconteceu com Ezequias. Essa fase durou cerca de 14 anos, onde Ezequias estabeleceu conquistas maravilhosas, não só para a sua vida, mas também para o seu povo. Nós podemos passar por essa fase e nos alegrarmos na presença do Senhor. A segunda fase, queridos, ou a segunda jornada que nós vamos perceber na vida de Ezequias, foram as provações. Depois das conquistas, vieram as lutas. Lutas que foram travadas também nos momentos de conquistas. Mas quando ele atingiu, queridos, uma certa estabilidade, veio alguns desafios. E Ezequias, naquele momento, teve que perseverar e crescer em fé diante de Deus e diante daquelas circunstâncias. Qual foram essas provações? Ezequias, durante a sua vida, ele enfrentou dois inimigos. Um inimigo externo e um inimigo interno. O inimigo externo, querido, foi essa seguinte situação. Eu vou tentar passar para você de uma forma bem rápida e bem resumida. Naquele tempo, queridos, estava crescendo uma nação e um exército também muito poderoso, que foi a nação da Síria. O exército da Síria estava estabelecendo muitas conquistas. E se você olhar para a história, você vai perceber que o reino do norte foi conquistado pela Síria. Por quê? Porque o reino do norte saiu para fora da vontade de Deus. Deus chamou a atenção do reino do norte através dos seus profetas. Eles não ouviram, e a Síria foi, invadiu Samaria e tomou conta, levou cativa as 10 tribos do norte e as 10 tribos do povo de Deus. Para você ter uma ideia, queridos, depois disso, praticamente foi dizimado toda aquela nação, a parte norte do reino o reino do norte, do povo de Deus. E eles, queridos, sofreram muito porque saíram para fora da vontade de Deus. Quando a Síria invadiu o reino do norte, destruiu, levando cativo, como escravo o povo de Deus, a Síria se levanta contra o reino do sul. E aí o rei da Síria vai até Ezequias e manda um recado para ele, dizendo assim: olha, se renda, se entregue, eu vou dar para vocês a oportunidade de vocês me servirem como escravos, porque não existe Deus capaz de livrá-los da minha mão. Como eu fiz com o reino do norte, eu tenho feito com outras nações, eu vou fazer com você também. E essa talvez foi a luta externa mais complicada e mais difícil que Ezequias teve que enfrentar. Uma nação extremamente poderosa, que estava estabelecendo conquistas, estava destruindo os outros povos, já tinha alcançado a parte do reino do norte, se volta contra ele e fala assim: olha, agora chegou a sua vez. Essa foi a primeira provação, o primeiro teste de fé e de fogo que Ezequias enfrentou. A ameaça iminente de um inimigo mais poderoso do que ele. A Síria investiu contra o reino do sul por 3 vezes. A primeira vez, Ezequias ficou assustado, e ele então pensou e desconsiderou aquilo e falou: não, isso aqui acho que não vai dar nada. A segunda vez ele ficou com medo e ele falou: agora eu vou ter que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, o negócio vai piorar para a gente. E ele então procurou estabelecer um acordo rápido, dizendo que pagaria impostos para a Síria, e tentou fazer um acordo ali para que a Síria não invadisse o reino do sul. E depois disso houve uma terceira investida, quando a Síria vem e fala: não, agora nós vamos invadir, porque eles não estavam cumprindo a parte que eles diriam que cumpririam, dentro do acordo que eles fizeram no pagamento de impostos. Nessa terceira vez, então, Ezequias compreende a situação, busca o profeta Isaías e fala assim: olha o que está acontecendo. Essa nação está nos afrontando, não está só me afrontando, não está afrontando o nosso povo, mas está afrontando o nosso próprio Deus. E o que Deus tem para falar para nós a respeito de tudo isso? E naquele momento, então, quando Ezequias busca Deus através do profeta Isaías, Deus fala com Ezequias, fala: olha, nós vamos vencer. Deus está falando comigo. Isaías disse isso para Ezequias, que nós vamos vencer. Você não se preocupe, que Deus vai nos dar
o livramento. E a história diz isso. Deus, de uma forma maravilhosa, milagrosa, de uma forma tremenda, sem que o exército do reino do sul, o exército do povo de Ezequias, levantasse uma única espada, aquela batalha foi vencida pela intervenção divina. No momento de provação, Ezequias aqui confiou no Senhor, cresceu em fé. Quando nós estabelecemos conquistas, é interessante nós pensarmos isso. Os desafios, eles não diminuem. Muitas vezes os desafios crescem. Quando você alcança o sucesso, não é sinônimo de que você vai viver uma vida de estabilidade isenta de problemas. Às vezes os problemas até aumentam. E é nesses momentos de provação que nós precisamos crescer em fé, confiando que Deus é capaz de nos ajudar em todas as coisas. O primeiro inimigo que Ezequias teve que vencer foi o inimigo externo, um povo mais poderoso do que eles, que queriam tomá-los. Mas Ezequias permaneceu firme na presença de Deus. O segundo inimigo que Ezequias enfrentou foi o inimigo interno. O texto que representa esse inimigo foi o texto que nós lemos. Quando ele tem que se deparar com a sua humanidade, uma doença mortal, provavelmente os teólogos comentam que era uma úlcera, talvez hoje algo fácil de ser tratado, embora uma doença perigosa, mas com o tratamento adequado a pessoa consegue vencer. Mas naquele tempo, para a medicina da época, se Deus não intervisse, provavelmente ele morreria. E foi isso que Deus falou: olha, vai lá e fala, Isaías, para Ezequias que ele vai morrer. O segundo inimigo que Ezequias teve que enfrentar foi uma doença. Uma doença que chegou devastadora e que trouxe junto dela essa sentença: você vai morrer. Provavelmente quando Ezequias recebeu essa palavra, ele tinha 39 anos de idade. Imagine você a idade que eu tenho. E eu olho para esse texto e fico olhando: meu Deus, se hoje eu recebesse essa notícia de um médico, de uma pessoa: olha, chegou o teu tempo, você não tem muitos dias de vida. Olho para minha casa, olho para os meus filhos, para minha esposa, para o trabalho que eu exerço, eu fico pensando: meu Deus, o que eu faria? Acredito que não foi diferente com Ezequias, porque a Bíblia diz que ele foi para a presença de Deus e chorou amargamente. O que isso representa? Um coração quebrantado, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Ezequias vai para a presença do Senhor para vencer também o seu segundo inimigo, o inimigo que veio contra ele. Às vezes nós lutamos na vida, ajudamos muitas pessoas, conseguimos ajudar até a nossa família a crescer, a se desenvolver, mas quantas vezes nós nos deparamos com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, talvez até com as nossas próprias doenças. Quem sabe você, enfrentando uma luta dessa, pense assim: puxa vida, será que Deus, ao olhar para mim, não leva em consideração tudo aquilo que eu já fiz? Será que Deus não é, nesse momento, benevolente, misericordioso para me ajudar nesse problema que eu estou enfrentando? Parece que Deus se esqueceu de mim. Ezequias vai nos ensinar que se nós formos para a presença de Deus com um coração quebrantado e contrito, Deus responde à nossa oração. Mesmo sendo rei naquele momento, ele se despiu da autoridade que ele tinha, vai para a presença do Senhor, diante daquele que de fato é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Deus que está acima de tudo e de todos, e ele confessa: Deus, eu preciso do Senhor. Muitas vezes o que atrapalha a nossa caminhada, queridos, para que a gente vença os nossos inimigos, é a nossa própria arrogância. Como é difícil para um homem, principalmente na sua força, admitir que ele precisa de ajuda, reconhecer que ele depende de Deus, e que se não for Deus agindo na vida dele, infelizmente, ele não vai conseguir superar aquela dificuldade. Ezequias vai nos ensinar isso. Nós precisamos ter fé e força para estabelecer conquistas, precisamos sim lutar na força do nosso braço com aquilo que Deus nos deu, mas chega determinados momentos da nossa vida, diante das provações, que sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos de Deus. Tem muita gente tentando vencer na vida sozinho. Tem muitos homens se desgastando porque querem resolver os problemas sozinhos. Quero dizer para você isso:
Quanto mais cedo talvez você reconhecer que você precisa de Deus e o teu coração se voltar para Ele, quanto mais cedo isso acontecer, melhor vai ser os resultados da tua fé, da tua busca, do teu coração quebrantado na presença dEle. Tenho conversado com alguns homens e de vez em quando uso isso. A Bíblia diz que nós fomos colocados dentro da nossa casa para sermos cabeças. O que significa isso? Sermos líderes. Muitos homens gostam de dizer isso. Dentro da minha casa eu sou o cabeça. A nossa postura, nós podemos ser cabeças, líderes, mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser cabeçudos. Pessoas que acham que talvez ocupam uma posição de liderança, que tudo é feito na força do nosso braço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você já entendeu isso. Eu trabalho com crianças, adolescentes e jovens. Talvez você já entendeu isso, que tem coisas que você pode fazer, você tem condição de fazer. Mas tem coisa, por mais capacidade que você tenha, você depende de Deus. Você depende de Deus no teu trabalho, você depende de Deus com relação aos teus filhos, você depende de Deus até no trato com a tua esposa, você depende de Deus para muitas situações da tua vida. Tem hora que se a gente não reconhecer isso e tentar resolver na força do nosso braço, a gente quebra. A gente rebenta. A gente destrói em vez de construir. Chega momentos na nossa vida que nós temos que levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, eu me rendo. Se não for o Senhor, eu estou perdido. Ezequias viveu isso. Nas duas provações que ele enfrentou, a externa e a interna, o coração dele se volta para Deus. Eu aprendo com Ezequias que na jornada de um homem de sucesso, quando chega o dia da adversidade, da luta, eu preciso agarrar com Deus, como diz, o mineiro, agarrar com o Senhor mesmo, e falar assim: olha, se o Senhor não estiver comigo, infelizmente eu não vou conseguir. Eu acredito que todos nós podemos viver o privilégio desse momento importantíssimo, quando nós percebemos o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. E a terceira jornada, o terceiro momento da vida de Ezequias, é quando Deus traz para ele a importância das prioridades. Ele começou conquistando, ele viveu um momento de provação, mas chegou um momento que Deus olha para ele e fala assim: Ezequias, olha só, eu vou falar para você agora o que vale a pena e o que não vale a pena. Você foi conquistando como trator, foi passando por cima de tudo e de todos, está vivendo uma fase legal agora da tua vida. Agora eu vou te mostrar o que deve ser prioridade para você. Eu acredito que todos nós, que começamos na força da nossa juventude, correndo para todos os lados, talvez trabalhando 10, 12, 15 horas, às vezes você se esforçando, trabalhando 7 dias da semana, trabalhando uma jornada dupla, fazendo de tudo, lutando, trabalhando, estudando e fazendo talvez o que você pode e talvez o que você não pode para tentar estabelecer boas conquistas, lutando na vida para vencer. Mas vai chegar um momento em que Deus vai te levar para esse lugar. Ele vai mostrar para você o que é prioridade, o que você deve abraçar e o que você deve deixar de lado. O que você deve gastar tempo e o que talvez não vale a pena tanto esforço da nossa parte. O texto em que nós lemos retrata esse momento. O momento em que Deus chega para o rei e fala assim: rei, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Chega um determinado momento da nossa vida, queridos, que Deus vai nos mostrar o que é prioridade. E o que Deus estava falando para Ezequias nesse momento. O que significa essa expressão: coloca a tua casa em ordem? Por que Deus disse isso para ele? Qual era a relevância dessa palavra? O que isso representava para aquele momento de vida? Talvez no momento das conquistas e provações, o foco de vida de Ezequias, ele saiu do eixo que Deus havia estabelecido, e ele começou a enxergar muitas coisas, começou a fazer várias coisas no mesmo tempo, mas chegou um momento que Deus falou com ele: olha, você precisa voltar, você precisa colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E nesse momento, querido, das prioridades, é impossível para um homem que queira viver segundo a vontade de Deus, não enxergar
que a prioridade na nossa caminhada com Deus é a nossa família. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer hoje. Nós vivemos uma crise moral na nossa história da humanidade, né? A nossa história de país e de nações ao redor do mundo. Essa crise moral e as dificuldades que vêm a partir de tudo isso é porque nós desfocamos e deixamos de lado aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida. Deus fala para Ezequias: coloca a tua casa em ordem. O que Deus estava ensinando para ele? Ezequias, você precisa agora dedicar tempo para a tua família. Você precisa agora colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Sabe por que Deus disse isso para Ezequias? Porque não é uma questão só da nossa vida. É uma questão daquilo que nós estamos fazendo dentro de um processo. E hoje nós estamos aqui vivendo, mas talvez daqui a 50, 60, 70 anos, a maioria de nós não estaremos aqui. A vida continua. O que nós estamos deixando que vai contribuir para as próximas gerações? O mundo não acaba em nós mesmos. A finalidade de tudo isso que está acontecendo não é você e não sou eu. Nós estamos dentro de um processo, um dia nós vamos passar. Houve pessoas que investiram muito na nossa vida. E o que nós estamos fazendo para as próximas gerações? Certa vez eu estava numa aula com um doutor em filosofia. Nós começamos a falar sobre educação. E esse professor, lá pelas tantas da aula, ele disse assim: olha, só existe uma solução para o nosso país. E aí na hora que ele falou isso, eu falei: opa, vamos ver o que esse professor vai falar. O doutor lá da UEL, ele disse assim: olha, a gente precisa focar nas crianças. No máximo, até uns 9, 10 anos de idade deve ser o nosso foco de trabalho. Partindo disso, abandona porque já não tem mais jeito. Ele falando, tá? Se nós queremos mudar uma nação, nós queremos mudar um povo, nós precisamos investir na futura geração. É só assim que as coisas vão mudar. E ali ele estava chamando a nossa responsabilidade como educadores sobre o que nós estamos fazendo, não só para nós, mas principalmente para essa nova geração. Deus falou com Ezequias: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Se você conhece a história, você sabe por que Deus disse isso. Por quê? Porque depois de Ezequias, querido, pensa no momento difícil em que o povo de Deus enfrentou. Alguns teólogos acreditam que essa dificuldade foi porque Ezequias não cumpriu a palavra do Senhor. Preste atenção. Deus falou para Ezequias: Ezequias, tudo bem, eu ouvi a tua oração. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. E ele então, de uma forma milagrosa, foi curado. Depois de 3 anos que Ezequias recebeu essa palavra, nasceu-lhe um filho. O nome desse filho, Manassés. Quem foi Manassés? Manassés foi o rei que assumiu o reinado depois de Ezequias, o seu pai. Ezequias chegou ao final da sua vida, morreu. E Manassés então assume o trono, pasmo, com 12 anos de idade. A história diz que Manassés foi o pior rei da história do povo de Deus. Manassés acabou se realizando coisas terríveis. Os seus antecessores que tinham saído para fora da vontade de Deus tinham pecado, mas Manassés excedeu a todos. Manassés chutou o balde com tudo. Para você ter uma ideia, ele foi capaz de sacrificar os seus filhos a outros deuses, de queimar os seus filhos no altar. Agora, preste atenção. Deus falou para Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem. E sabe que depois que Ezequias recebeu essa palavra, tudo que ele fez foi não seguir o que Deus falou para ele que era prioridade. Sabe por quê, irmãos? Lá no nosso trabalho, na nossa empresa, às vezes é fácil. Lá, talvez nós vamos encontrar pessoas que precisam olhar para a gente e respeitar porque nós detemos um poder sobre elas.
Mas dentro da nossa casa não tem como esconder quem de fato nós somos. Quando você vai tratar com um filho, por mais que você tenha autoridade, ele te conhece. E a maneira como você se porta dentro de casa influencia muito, porque nós ensinamos mais pelo exemplo do que com as nossas palavras. Ezequias, queridos, teve um privilégio maravilhoso. Deus concedeu para ele mais 15 anos e falou assim: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Era para ele chamar esse menino para perto e falar assim: olha, eu vou influenciar a tua vida da melhor maneira possível, porque Deus me disse isso, isso é prioridade. Ezequias se esquece dessa palavra. Ele não gastou tempo com o seu filho, e depois, quando o seu filho assume o reinado, ele saiu totalmente para fora dos caminhos do Senhor. A história diz, queridos, que nós precisamos apenas de 3 gerações para um tempo de apostasia. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Ezequias não cuidou da sua casa, ele cria em Deus. Deus fez diferença na vida dele, mas na hora que chegou, no momento em dele cuidar do que era prioridade, ele não deu atenção para Deus. Foi mais fácil cuidar de um povo do que cuidar da sua própria casa. Não é diferente nos dias de hoje. Existem muitos homens que estão estabelecendo conquistas maravilhosas, estão crescendo demais, são sucesso atrás de uma mesa, liderando uma empresa ou liderando uma equipe. Mas é um desastre dentro de casa. Não tem relacionamento com a esposa, não tem diálogo e conversa, atenção para com seus filhos. Porque isso, irmãos, nós temos que ser bem sinceros, dá trabalho. Não é fácil. Irmãos, não existe sucesso que justifique o fracasso de um lar. Ezequias não fez o que Deus pediu para que ele fizesse. Nos desafios da jornada de um homem, nós vamos chegar nesse momento, o momento das nossas prioridades. Sabe o que é importante para você hoje? Talvez daqui a 10, 15 anos, não seja mais. Deus vai afunilando a nossa vida para mostrar o que de fato vale a pena. Para você ter uma ideia, aconteceu isso na vida de um homem. A Bíblia o descreve como o homem mais sábio que já pisou na face da terra depois de Jesus. E foi afunilando, que ele viveu tantas coisas, que ele chegou um dia e ele falou assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês, sabe o que vale a pena na vida? 2 coisas: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O resto, é tudo vaidade, tudo vai passar. Vai chegar um momento da nossa vida em que Deus vai afunilando, e vai nos mostrando de uma forma muito clara qual deve ser a nossa prioridade. Eu quero dizer para você, queridos, que a família que Deus te deu, ela deve ser prioridade para você. Como Ezequias recebeu essa palavra, ele deveria colocar a casa dele em ordem. Nós precisamos disso na nossa vida. Sem colocar a nossa casa em ordem, nós vamos ver, queridos, tudo aquilo que nós talvez produzimos, de repente se desfazer. Quando Deus deu para Ezequias essa oportunidade das prioridades, aconteceu uma coisa interessante. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, a Bíblia descreve que o coração de Ezequias se ensoberbeceu no final da vida dele. E um dia, por ele receber o livramento da Síria, uma outra nação, Babilônia, falou: vamos lá ver o que está acontecendo lá, porque a Síria estava aí voando com um exército poderoso, foi derrotado lá pelo povo de Deus, pelo povo de Judá. Vamos lá ver o que está acontecendo. E eles mandaram uma comitiva lá para Jerusalém. Quando chegou lá, Deus vai testar o coração de Ezequias. Ezequias então se ensoberbece. Ele olha para aquela comitiva, ele leva aquela comitiva até a sala do trono, a sala do tesouro, o templo de Deus, e mostra toda a riqueza que pertencia ao povo de Deus. E naquele momento, esse foi o pecado, esse foi o problema. Em momento algum ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele se exaltou na presença daquelas pessoas, ele não glorificou a Deus. Quando aquela comitiva vai embora, quem vai lá na casa dele bate na porta? O profeta de novo. E o profeta Isaías fala para ele: Ezequias, o que aconteceu aí? Parece que veio um povo diferente aí visitar você, veio aí ver o que estava acontecendo aqui. Fala para mim como que foi.
E Ezequias não escondeu nada de Isaías. Ezequias então fala, não, de fato veio. E olha só, eu mostrei tudo para eles. Mostrou tudo? Tudo. Mostrei tudo. Falei para eles o que está acontecendo aqui, que nós estamos botando para quebrar e nós estamos indo bem na fita aqui. Isaías então olha para Ezequias e vai falar assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração mais uma vez. E essa foi a palavra que Isaías deixou com Ezequias. Ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio da Babilônia. Imagina isso. O profeta chegando e falando assim, vou dizer uma coisa para você. Lá para aquele dia que eu falei para você que você ia morrer, mas Deus foi misericordioso com você. Agora, meu irmão, agora deu para o teu lado. Vai chegar uma hora que isso aqui tudo vai sumir, não vai ter nada. Vai vir uma nação mais forte do que a gente, e vai levar tudo embora, e vai acabar com tudo isso aqui. Os teus filhos vão ser levados como eunucos, servirão como escravos. Sabe o que significa isso? A tua descendência, ela não vai ser próspera, ela não vai crescer, ela não vai se postergar. Vai chegar uma hora que a tua história vai acabar. Que terrível talvez tenha sido para aquele rei receber aquela palavra. Mas mais terrível ainda, queridos, qual é a resposta que o rei deu? Respondeu Ezequias ao profeta, depois de ouvir essa palavra dura, olha o que ele vai dizer. Boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Preste atenção. O profeta chegou e falou assim, olha, os teus filhos vão ser levados como escravos, vai acabar tudo isso aqui. E aí o rei chega e fala assim, não, muito boa essa palavra. Espera aí, Ezequias, você está entendendo? Está entendendo o que Deus está falando? Que os teus filhos vão ser levados como escravos para outro lugar. Eles vão ser eunucos, vai acabar as suas gerações. Você não vai ter história, você não vai ter continuidade. Os teus filhos vão sofrer, o nosso povo vai ser destruído. Ezequias chega diante de Deus e fala assim, boa é essa palavra. Por quê? Porque durante o meu reinado vai ter paz. Quando Deus estabelece as nossas prioridades, presta atenção. Nós temos que assumir uma postura diante dele. Ezequias, naquele momento, ao dizer essas palavras, sabe o que ele estava dizendo? Não estou nem aí para as próximas gerações. O que importa é a minha vida. O que vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos, não me interessa. Eles que façam por eles. Essa história me choca porque quando Deus estabelece para um homem as suas prioridades, logo nós vamos entender que a finalidade de tudo não somos nós mesmos. Eu vejo que Deus, quando Ele estabelece as suas prioridades, Ele nos dá um bastão. Um bastão que um dia foi passado por pessoas, para você e para mim. E nós, um dia vamos ter que passar esse bastão para a próxima geração. Ezequias olha e fala assim, não estou nem aí o que vai acontecer com os meus filhos, eles que se danem, eles que se lasquem, eles que se virem. Foi duro para chegar até onde eu cheguei, eles que façam o mesmo. A história, a partir de então, do povo de Deus se tornou muito difícil. E algumas pessoas acreditam, porque depois de alguns anos a Babilônia veio e literalmente essa palavra se cumpriu. O povo de Deus foi levado para o exílio como escravo. Os filhos de Ezequias foram mortos. As gerações, elas não avançaram. Por quê, queridos? Porque um homem não colocou em ordem a sua casa. Às vezes a gente olha para muita dificuldade que está acontecendo no nosso país e nós temos uma tendência de culpar as nossas autoridades. Que tem lá, de fato, sim, a sua culpa e a sua responsabilidade diante de tanta desordem que acontece. Mas a maior responsabilidade, sabe qual é? É sua e ela é minha. Quando Deus revela as suas prioridades para nós logo vamos entender que nós precisamos, como homem, estabelecer conquistas, sim. Ter fé para vencer as provações e as lutas, sim. Mas nós devemos cuidar da nossa casa. Não existe sucesso
na vida que compensa o fracasso de uma família. Você, como um homem, tem que entender isso. Lute, faça o seu melhor, mas considere a sua família. Pastor, como que eu posso colocar em ordem a minha casa? Queridos, ensine os teus filhos a amar a Deus, a respeitar as pessoas. Ensine para os teus filhos as boas novas do Evangelho. Mostre para eles que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Deseja aplicar no coração deles essa vontade para que eles vivam de uma forma diferente. Não espere os seus filhos crescerem para um dia você olhar para ele e tentar corrigir naquilo que está errado. Faça um trabalho preventivo. Comece desde criança, ensinando os teus filhos e procurando colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem aqui, eu creio que chama a nossa atenção para um trabalho preventivo. Trabalho reparativo sempre é mais custoso, sempre é mais difícil. Compensa a gente gastar tempo hoje ensinando, do que depois a gente ter que gastar tempo corrigindo. Nem sempre, às vezes, a correção ela é eficaz, porque não vai mais depender de você, vai depender de um coração se quebrantar diante de Deus, um coração obstinado, que às vezes se acostumou em fazer aquilo que é errado. Já reparou isso? Pega uma pessoa que tem um desvio de caráter, uma pessoa que tem um problema sério de caráter, tenta corrigir essa pessoa. Veja se é fácil você ver um problema de caráter sendo corrigido na vida de uma pessoa. Não é, queridos. Por isso, eu acredito que quando Deus revela para nós as suas prioridades, nós vamos entender a importância do reino dele, a importância da família dentro dessa construção maravilhosa. Não seja como Ezequias, uma pessoa que começou muito bem, mas na hora que Deus fala com ele, olha, eu quero te revelar a partir de agora o que deve ser prioridade para você. Ezequias deixou aquela palavra entrar no ouvido e sair no outro. É mais fácil correr atrás das nossas conquistas do que considerar aquilo que Deus disse que deve ser prioridade para você e para mim. Ame a sua família. Cuide da sua família. Você tem um papel importantíssimo dentro da sua casa. Eu quero encerrar, queridos, deixando uma palavra de encorajamento para você. Hoje é comum encontrar pessoas aflitas na vida. Quantos filhos que literalmente estão com as suas vidas destruídas, comprometidas por causa da negligência dos seus pais. Atendo, queridos adolescentes e jovens, em situações às vezes que eu olho e falo assim, se Deus não intervir de uma forma milagrosa, o negócio vai azedar. Se Deus não fizer o milagre, infelizmente essa pessoa está com os dias contados. Se depender do pai e da mãe que ele tem ou ela tem, está lascado. E Deus é misericordioso, como Ele foi com muitos de nós que estamos aqui. Às vezes um filho de tenra idade, adolescência, juventude, tem a sua vida totalmente comprometida, porque às vezes faltou do pai entender que isso é prioridade. Existe uma palavra muito legal, e eu acho isso muito interessante, que o maior privilégio da vida de um homem, e eu entendo, acredito piamente com essa frase, é o privilégio de nós sermos um pai. O privilégio da gente influenciar pessoas que vão levar o nosso DNA, que vão dar continuidade à nossa história. Como pai, se preocupe com isso. O maior investimento que você pode fazer nessa vida não é correr atrás dos seus negócios apenas, mas é cuidar da tua casa. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Bom, pastor, que encorajamento, hein? Né? De encorajamento, queridos, porque eu creio que nós estamos vivendo essa fase de nós olharmos para dentro da nossa casa e investirmos na vida dos nossos filhos. Deus pode levantar da nossa família uma geração com um coração totalmente voltado para Ele. Quem sabe nós estamos lá dentro da nossa casa, tendo o privilégio de cuidar, pastorear, de ajudar a crescer, alguém que vai ser solução para tantos problemas que está acontecendo na nossa nação. Talvez você vai ter um líder lá dentro da tua casa de grande influência. Talvez você tenha um médico, talvez você tenha um empresário, talvez você tenha lá dentro da tua casa alguém que amanhã ou depois vai ser relevante. Pastoreie esse coração. Cuide desse coração da melhor maneira que você pode. Porque assim, queridos, quando chegar ao final da tua vida, você vai olhar para trás
Talvez você olhe não focando no dinheiro que você tem, as empresas que você construiu, o carro que você comprou, a casa que você construiu. Você olhe para a vida do teu filho, da tua filha, da tua família e fale assim: valeu a pena todo o esforço e toda a dedicação. Ensine para os teus filhos isso. Viva dessa maneira. Porque quando chegar o dia, no final da sua vida, que você olhar para trás, você vai ver que a sua jornada foi uma jornada vencedora. Amém? Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, por favor. Pastor Matias, eu vou pedir para o senhor orar por nós, por favor. E depois passa para o Luciano, pode ser? Pastor Matias é um paizão para mim. Eu gostaria de nessa noite pedir para que ele orasse por todos nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esses alertas que o Senhor nos traz nesta noite. Pai, a minha súplica neste momento é que cada um possa absorver bem este ensino, esta palavra, e cada um tomar para si tudo que foi dito aqui. Ó Deus, como uma palavra vindo diretamente da boca do Senhor, do coração do Senhor, para a boca do teu servo, que nesta noite, Deus, se apresentou aqui como um profeta também da parte do Senhor, para nos ensinar e abrir os nossos olhos. Pai, abençoe cada pai aqui presente. Abençoe cada um de nós. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a sermos bons exemplos, começar bem, mas também terminar bem. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Anderson. Ó Deus, continue abençoando e guardando a sua vida e a sua família, bem como a família de todos nós, em nome de Jesus. Amém.